Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que tem me chamado um pouco de atenção, que é um pouco da minha realidade também. Como que tá difícil, sabe, a realidade do jovem brasileiro hoje em dia, sabe? Porque parece que tudo tá sendo projetado para que você não consiga ter as coisas, sabe? Não sei se vocês me entendem, vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, hoje em dia, o jovem como eu, particularmente assim, é mais um sonho dos homens e tal, a gente quer muito comprar um carro. Aí você vai ver as tabelas FIP dos carros, você vê que, por exemplo, um Kwid 0 km é 70 mil reais. 70 mil reais um carro. E você vai ver o carro é puro plástico. Carrozinho pequeno, não tem conforto de nada. E 70 mil reais. Ou seja, parece que o jovem brasileiro ele não tem direito a conseguir comprar um carro 0 km. Não tem direito, sabe? Você tem que comprar um carro usado, um carro mais antigo, sabe? E aí, e aí basicamente é isso. E aí lá vai o jovem buscar um carro 2015, 2012 para ver se ele consegue pegar um carrozinho ali na faixa de 20, 25, 30 mil reais, um carro super antigo e basicamente é isso, ele não tem opção, sabe? E outra também, a opção a opção do jovem é um Celta, é o Kwid, entendeu? É o Fox, são esses carrinhos simples, sabe? Ele não tem, tipo, o direito de sonhar, sabe? E, por exemplo, eu tô passando por uma situação aqui agora também, que, como eu já falei pra vocês em outro vídeo, que eu não tô conseguindo trabalho aqui na minha cidade. E isso é muito chato, sabe? Porque a gente vê assim, eu vejo bastante reportagem em jornal e tal, que em cidades maiores, né, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores, sabe, eles estão precisando de muita mão de obra no quesito de supermercado, que foi basicamente onde eu trabalhei, que eu fui mandado embora, né, supermercado, lojas e tal, esses trabalhos assim, escala 6 por um, né, e tá faltando mão de obra, né, o que não é de se admirar, que é trabalhos horríveis, né, que você trabalha na escala 6 por um, você trabalha sábado, trabalha domingo, você não tem uma folga certa, você folga lá no dia que eles querem e tal, trabalha feriado, trabalha todo tipo de... Você só trabalha, basicamente, sabe? E é complicado, sabe? Só que isso nem na minha cidade não tá tendo, sabe? Nas outras cidades pode até ter muitas oportunidades de trabalho nessas áreas. Na minha cidade não tem, porque basicamente só tem um mercado e eu fui mandado embora de lá e basicamente não estou conseguindo arrumar outro trabalho, sabe? E isso é muito chato, sabe? Isso é muito triste, porque você se sente parado, sabe? Você se sente estagnado. E eu já estou com 20 anos e basicamente é isso. O que eu consegui daquele mercado foi basicamente comprar um computador, que eu tinha muito sonho de montar um computador, de comprar as peças ali do zero, montar e tal. Eu montei. Em outro vídeo eu mostro para vocês, vou mostrar um pouco do meu setup. E consegui tirar também a minha habilitação. Eu tinha um sonho de tirar minha habilitação de carro e moto. Ainda paguei mais caro, paguei mais de 3 mil reais na minha habilitação. Aí depois ela baixou. Infelizmente perdi um dinheiro aí, mas também já foi também, então não importa tanto. E comprei um celular também, porque o meu queimou. O que eu tinha deu um problema na placa e pá, queimou. O celular já era, morreu. Então basicamente eu consegui conquistar essas três coisas trabalhando lá. E é bem complicado, sabe? A realidade, assim, do jovem, sabe? E se eu, não vou nem entrar em outros detalhes, tipo apartamento, casa, moto, porque é triste, sabe? E o salário mínimo, né? 1.600 e alguma coisa. E isso me deixa muito triste, sabe? Em morar aqui no Brasil, porque parece que o nosso dinheiro não tem valor, sabe? Parece que e realmente a inflação tá altíssima, né? O nosso dinheiro realmente não tem valor. E é bem chato, sabe? É bem complicado porque você não consegue comprar as coisas, sabe? E você vai ver um celular, um iPhone é 10 mil reais, 12, 15, 17 mil reais um iPhone. E parece longe demais, sabe? Parece distante demais de você conseguir. E sem contar também a segurança, né? Que no Brasil também não tem. A gente vê aí, se assistindo ali 15 minutos de jornal, você se depara como é que é a realidade do Brasil, sabe? Muitos crimes, enfim,
É a criminalidade, assim, a violência no Brasil é muito grande, a gente não se sente seguro, sabe? E é bem triste isso. E isso é em todos os lugares. Até eu que moro mesmo no interior do Ceará, posso dizer isso, sabe? Não é só nas cidades grandes, nos grandes centros, sabe? E, eu começo a ver assim, sabe? É, expandir um pouco o meu mundo e parar pra pensar um pouco em outros países, sabe? E é bem interessante você pensar que, tipo, tem países como o Japão, como a China, como a Suíça, por exemplo, que são países, cara, pequenos, países que anda tendo terremoto direto, tsunami, tem vulcões, e os países minúsculos, pequenininho, e os países são muito prósperos, sabe? Tipo, tem tudo, cara, os países. Tem uma segurança muito boa, você vê os serviços que são entregues lá, são serviços muito bons, de alta qualidade. Você vê também aí o transporte público é muito bom, tudo funciona, as pessoas se respeitam, as pessoas têm mais empatia, parece, elas pensam mais no outro. E a educação, o governo lá investe muito em educação nas crianças, nos jovens, no futuro da nação, basicamente. Você vê que a educação é muito boa, os jovens estudam sem precisar daquele estímulo todo que tem aqui no Brasil, sabe? E é muito interessante isso, sabe? O dinheiro deles tem valor, sabe? Eles conseguem, o rico e o pobre lá fora do Brasil, ele consegue ter ali o iPhone dele, ele consegue ter um bom carro, uma boa casa, ele consegue ter bons eletrodomésticos, boas coisas, tudo que ele quer comprar, basicamente ele consegue. E não sei se esse pode ser aí o sonho americano, né, que as pessoas falam, uma ilusão, porque eu nunca fui também, né? Mas é essa a impressão que eu tenho, sabe, dos outros países. E o Brasil, tipo, eu fico pensando, pô, o Brasil é um país tão grande, com tantos recursos, um clima tropical, sabe? Uma terra que tudo que você planta vai nascer, você tem uma produção muito grande de alimento, de soja, de gado, sabe? De tudo que você plantar dá aqui no Brasil. E, tipo assim, você vê que o Brasil é um clima muito bom, você vê que o Brasil é grande, você vê que o Brasil ele tem muitas oportunidades, sabe? Ele tem tudo para ser um país bom. É um país que não tem terremoto, um país que não tem vulcão, um país, cara, top. E a gente vive isso que a gente vive, sabe? Tipo, essa coisa toda, sabe? De não ter trabalho, de não ter perspectiva, de dinheiro não valer, de gasolina caríssima, de carro caro, tudo caro e imposto lá em cima, sabe? E tudo isso me deixa muito triste, sabe? Porque é complicado. E tem outra coisa que é mais complicado ainda, que eu acho que inclusive deve ser o motivo de a gente estar aqui, sabe? Que é que é basicamente a mentalidade das pessoas, aquela parada do mindset, sabe? Porque eu vejo isso muito aqui na minha cidade. Na minha cidade, as pessoas têm um pensamento muito pequeno, muito fechado, sabe? As pessoas, elas pensam pequeno, elas não conseguem expandir, sabe? Vou dar até um exemplo aqui pra vocês. Eu falei pros meus pais esses dias que eu queria muito ir conhecer a China, visitar a China, conhecer e tal. E falei pra eles, pô, o governo brasileiro com o chinês, eles têm lá um acordo e qualquer brasileiro pode ir lá pra China, só é você ter seu passaporte e você compra a sua passagem, só isso. E você pode ir lá, passar até 30 dias lá, pode ir lá, aluga lá um hotel e tal, pode tirar foto, conhecer os lugares, tranquilo, tudo normal. E só que isso não entra na cabeça deles, eles já falam que, pô, é mentira, que isso daí é perigoso, que vão colocar você para trabalhar lá, que vão te escravizar, que não vão deixar você voltar, sabe? Algo tão simples como isso, eles não conseguem colocar na cabeça, sabe? Para eles é muito distante, eles não se veem lá, sabe? Ele é muito fechado o pensamento deles. E eu acho que isso ocorre com todos os brasileiros, sabe? Porque o brasileiro ele não tem muito essa mentalidade de crescer, de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas, o que, que as outras pessoas fora do Brasil estão fazendo que dá certo, por que, que eles vivem dessa forma e tal. Eles não pensam nisso, sabe? O povo brasileiro, ele é um povo muito trabalhador, muito, muito mesmo. Só que parece que eles não têm esse pensamento, sabe? E isso é muito chato, sabe? Principalmente aqui em cidade pequena é muito complicado, porque as pessoas, elas, todo mundo sabe da sua vida, todo mundo se vê, se conhece e ninguém tem, sabe, esse pensamento de crescer, de querer evoluir
E pelo contrário, eles ainda te colocam para baixo, sabe? Se eles estiverem fazendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eles vão te colocar para baixo. Mesmo até que você esteja trabalhando para isso. Isso é algo que acontece aqui na minha cidade. Por exemplo, se você está na rua 10 horas da noite, está ali trabalhando, voltando do trabalho, as pessoas vão falar que tu trabalha muito, que você não, que você está trabalhando muito, que você não tem tempo para descansar, que você é muito ambicioso, muito ganancioso, sabe? Se você trabalha pouco também, eles vão te chamar de preguiçoso, de que não quer nada com nada, que nunca vai chegar a lugar nenhum, esse tipo de coisa, sabe? Uma mentalidade muito mesquinha, sabe? Muito pequena, que isso chega a me dar uma coisa ruim, sabe? As pessoas não tem jeito, pelo jeito, tipo, as pessoas vão te julgar, sabe? Independente de quem você é, do que você esteja fazendo. E eu acho isso muito chato, sabe? Muito complicado, porque eu acho que isso é o que faz o Brasil estar aqui, sabe? Nessa situação, essa mentalidade pequena, sabe? E isso me deixa meio um sentimento ruim, sabe? Eu fico sentindo um sentimento ruim disso, sabe? E é muito complicado para o jovem viver isso, sabe? E você ter que nadar, vamos dizer assim, contra a maré, contra tudo isso, requer uma força muito grande, sabe? Requer que você tenha mesmo uma determinação muito forte, sabe? Para que você consiga mudar realmente tudo isso, sabe? E eu acho que o jovem brasileiro, ele tá sempre, com o devido à internet também, sendo bombardeado com tudo que é bom, vamos dizer assim, no Instagram, principalmente nas redes sociais, que você vê todo mundo conquistando as coisas, todo mundo com o celular de lançamento, você vê o carro que lançou agora, o cara tem, você vê a casa, você vê ali o corpo perfeito, o rosto perfeito, a pessoa falando perfeitamente, e você vai tipo se comparando e se sentindo cada vez mais para baixo, sabe? Porque a realidade da pessoa é totalmente diferente da sua. E só que a gente não tem essa mentalidade, muitas pessoas não têm esse pensamento, sabe? E são muitas as coisas que deixam a gente para baixo, sabe? E é bem complicado, sabe? Tudo isso, pessoal. Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês sobre um pouco como é, sabe? Tipo, você ter 20 anos em 2026, pelo menos pra mim, sabe? O quanto que tá sendo difícil você conquistar as coisas, sabe? O quanto que parece da minha visão que no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, era um pouco mais fácil. Não que seja, sabe, mas parece na minha visão. E parece que as coisas estão contribuindo para ficar pior, sabe? Não sei se vocês estão percebendo, mas tudo parece que tá tudo subindo, tudo aumentando de preço, tudo aumentando de preço e diminuindo qualidade. Você vê que as coisas estão sendo criadas que é pra quebrar mesmo e você ir lá e comprar outro. Nada tá sendo feito assim pra durar, sabe? E isso me dá um sentimento ruim, sabe? E bom, basicamente é isso que eu queria conversar com vocês. Não sei se vocês pegaram um pouco da ideia do que eu queria transmitir, mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever, comentar também, vou estar respondendo vocês. Me contem aí de onde é que vocês são, da cidade que vocês moram e um pouco de como é que é a realidade na cidade de vocês, quantos anos vocês têm, que eu vou dar uma olhadinha e vou responder vocês. Valeu?